Olá, nosso assunto de hoje é depressão. Nós vivemos numa era de depressão. Cada vez mais gente está mais deprimida, cada vez a depressão atinge gente mais jovem. Inclusive crianças ficam deprimidas. Hoje em dia a depressão é considerada o resfriado comum das doenças mentais, tal a frequência que ela acontece. Entretanto, não é uma doença nova. Relatos bíblicos do Antigo Testamento falam sobre o rei Saul. E as características que ele descreve lá no Antigo Testamento são tipicamente de uma pessoa deprimida. Hipócrates, o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo, já falava em melancolia, que nada mais é do que a nossa depressão atual. É diferente tristeza e depressão. As pessoas confundem muitas vezes. As pessoas estão solitárias, dizem que estão deprimidas. Estão tristes e acham que estão deprimidas. Quando acontece algo triste, o normal é você ficar triste. A tristeza é um sentimento adequado para fatos tristes. Quando você fica triste, você fica momentaneamente triste, transitoriamente triste. É diferente da depressão. Se você se sente pesaroso por ter sofrido uma perda, lembre-se que isso é tão natural, tão humano quanto sangrar depois que sofre um corte. A tristeza pode ser combatida com atividades, com distrações, e ela passa no máximo em 2 meses. Entretanto, se a tristeza se cristalizar, se ela se tornar permanente, começar a desenvolver outros sintomas, tipo apatia, vontade de não fazer nada, não querer sair da cama, não por preguiça, mas porque está deprimido, está de baixo astral, aí a coisa está complicada. Você está saindo da tristeza, entrando na depressão. Mas essa transição não é obrigatória e nem sempre ela ocorre. A tristeza é um sentimento momentâneo considerado saudável. O período máximo de duração dela é de até 2 meses. As pessoas cuja depressão é grave, às vezes tem que ser internada. A depressão é uma doença grave, 15% dos deprimidos tentam e às vezes conseguem o suicídio, então tem que ser tratado. A depressão é uma doença tratável, ela pode ser tratada por psicoterapia, ou seja, através da psicologia ou através da medicação, mas só um psicólogo ou um psiquiatra pode examinar, ver qual a origem da sua depressão e aplicar o tratamento mais adequado. Se você estiver deprimido, procure um desses 2 profissionais. Um dos fatores que influencia terrivelmente um episódio de depressão, que ajuda a deflagrar, é a maneira pela qual as pessoas pensam. Quando você está deprimido, você pensa de uma maneira diferente de quando você não está deprimido. Quando a pessoa está deprimida, ela tem uma imagem negativa de si mesma, do mundo e do futuro. Ou seja, imagem negativa de si mesma. Eu não presto, eu não valho nada, eu estou marcado pela vida, meu destino é sofrer. Essa é a imagem negativa de si mesmo. Do mundo, esse mundo é uma droga, não tem pessoas boas, todo mundo quer se aproveitar. E do futuro, nada deu certo na minha vida e nada dará certo, vai ser sempre assim. Com esse tipo de pensamento, é claro que uma pessoa vai se deprimir. 3 maneiras de pensar deflagram a depressão. Quando você tem autocensura, você começa a se criticar, você se acha a pior pessoa do mundo. Ora, você se achando uma pessoa má, negativa, a pior do mundo, certamente irá se deprimir. Outro motivo de você se deprimir é quando você começa a bancar o coitadinho, ter autopiedade. Cada vez que você vai para o travesseiro chorar, o mundo é injusto, a vida é muito dura, as pessoas não me compreendem, você começa a se sentir vítima, coitadinho, você vai se deprimir. Ninguém é vítima, as pessoas são voluntárias. Você pode ser vitimizado por um determinado episódio, mas continuar a ser vítima por desse episódio, inclusive, é uma escolha que você faz. E, finalmente, a última maneira de pensar inadequada é quando você tem pena dos outros. Por incrível que pareça, não é falta de bondade da minha parte, mas quando você fica profundamente vulnerável ao sofrimento alheio, você está permanentemente condenado ao sofrimento ou à depressão. Por quê? Porque nunca vai faltar problema para ninguém. Sempre vai ter uma mãe que perde um filho, alguém que morreu, alguém que está gravemente doente, uma enchente, uma tragédia qualquer. Então, se você ficar vulnerável, vai se deprimir. Qual é a diferença de ficar vulnerável
ou não se deprimir. Você pode ser sensível aos problemas alheios, ter compaixão por esses problemas, mas na medida que você fica arrasado, fragilizado, vulnerável, você vai se deprimir e não faltarão motivos para isso.